Hoje eu vou fazer uma palestra, nada de diferente, nós já conhecemos tudo, temos ideia, nós só vamos discorrer um pouquinho do que o Vinha de Luz fala. A minha fala hoje é joio. No Vinha de Luz, ele como sempre começa com uma passagem do Evangelho não segundo o Espiritismo, né? De Mateus, de Lucas, ele fala de Mateus, que é a passagem do joio e do trigo. Eu não vou ler o Vinha de Luz, porque quem quiser depois pega o seu Vinha de Luz, lê. A passagem é sobre o joio e o trigo. Uma passagem muito interessante, porque muitas vezes a gente fala do joio e do trigo. Eu sou joio, eu sou trigo. Então, para a gente poder entender melhor o que ele quis dizer com isso, nessa passagem, porque muitas vezes a gente lê essa passagem que fala: Jesus conta sobre um homem que semeou uma boa semente, mas à noite o inimigo semeou joio. Ao crescerem juntos, os servos queriam arrancar o joio, mas o Senhor disse para esperar até a colheita, quando serão separados. Tem duas coisas aqui que me chamaram a atenção. Primeiro, você semeou um campo e alguém foi lá e jogou uma semente torta, vamos chamar, né? Uma semente que não era o trigo. E a segunda passagem é para esperar crescer, porque muitas vezes você planta uma planta, qualquer seja na sua vida, e junto começa a nascer um monte de matinhos. Você vai lá, né, Val, e arranca todos os matinhos para ficar só a planta. E se a gente deixasse os matinhos crescer, para ver que matinho ia nascer? Né? A gente nunca pensa nisso, a gente pensa em arrancar o que é ruim e não deixar aquilo prosperar para você ver o que vai acontecer. Então, o que ele fala aqui no Vinha de Luz é que tudo é de Jesus, tudo é de Jesus. Nós somos de Jesus, as plantas, os animais, o ar, tudo é de Jesus, tudo é de Deus, tudo é o universo. Então, quando você planta uma planta e nasce outras, também é de Jesus. O que cabe a nós é saber o que fazer com aquilo, certo? Então, o que a gente tem em mente sempre, que tudo é de Jesus. E tudo que a gente faz de ação, tudo que a gente faz através do pensamento, a gente tem que fazer na convicção que você está fazendo para Jesus, certo? A Adriana, né, que veio a semana passada, que ela estava falando de fé, ela também disse isso, que tudo é para Jesus, que a sua fé é em Jesus, a sua fé é naquilo que você acredita. Então, se eu não acredito em nada, eu não tenho fé em nada. Então, a fé é uma crença, vamos dizer assim, é uma crença ao cubo, né? Então, isso seria a fé. Então, tudo é de Jesus. Aqui ele faz uma referência, uma demonstração do que é joio e do que é trigo, para a gente ter um link de comparação. Então, o que ele fala aqui? Qual a diferença entre o joio, que é uma planta, ele dá o nome da planta aqui, é uma planta daninha, que aparece com o trigo quando jovem. É uma planta tóxica, não é para comer. Agora, o trigo é um grão nutritivo usado para alimentação. O joio pode conter fungos tóxicos, prejudiciais à saúde. Identificação tardia. Só na fase da espiga é possível distinguir claramente, pois o trigo se curva com o peso dos grãos, enquanto o joio permanece
erecto. Então, você não vai identificar de prima o que é bom e o que é ruim. Você tem que deixar aquilo florescer, crescer, para você ver o que é bom e o que é ruim. Porque o trigo dá um cacho. Não sei se vocês já viram trigo no pé, ele dá um cacho, né? E a gente antigamente punha nos ramos de flores, você já recebeu buquê de flor com os trigos enfiados sequinho? Então, sem granar. Ele fica um cacho mesmo, pesado e tomba. Oi? É lindo o trigo. Agora, o joio não. O joio dá um negocinho assim, é uma coisa dura assim, um pistilo, quando eles já estão tudo do mesmo tamanho. Quase igual ao trigo. Oi? Ele é quase igual. Mas ele é rígido. E o trigo, ele se movimenta com o vento, porque os grãos ficam pesados e ele vai conforme o vento. E o joio não. Então, isso, o que faz a gente definir? O que faz a gente pensar, né? O que eu pensei, assim, eu ando muito pensativa ultimamente, eu pensei, quando você é uma pessoa rígida, firme numa coisa que você acha que é verdade, é uma coisa. Agora, quando você olha para as coisas e vê o melhor dela, no mover dos dias, no mover do tempo, porque o tempo é uma coisa que passa, é uma coisa viva. Hoje eu estou bem, legal, amanhã vai me dar uma diverticulite braba e eu vou ficar quieta, tomando remédio, sei lá. Então, as coisas não são todos os dias a mesma coisa, né? Então, a gente tem que aprender a conviver com as diferenças todos os dias. Aqui ele faz uma comparação entre o trigo e o joio, segundo o Espiritismo. Trigo, ele representa os espíritos que já despertaram para o bem. Então, são espíritos que já têm um pouco de consciência, um pouco de conhecimento sobre a vida, sobre o que é bom, sobre o que é ruim, sobre caridade, sobre toda a parte boa, moral da sua existência, né? Ele pratica a caridade, a humildade, o perdão. Então, ele vai trabalhando as virtudes. As pessoas, vamos dizer assim, que se diga com o trigo. A gente vê o melhor de cada pessoa, naquilo que ela faz. A gente vê a parte humilde da pessoa. Hoje nós estávamos até falando, nós vimos um trechinho de um documentário que se falava 22 palavrões que estão esquecidos. Antigos. Qual é o da minha tia mesmo? Esqueci. Lembro da minha tia Inês, que é esse que eu quero falar. Que ela falava todo dia pra gente. E a gente não entendia o que quer dizer isso. Isso queria dizer assim, larga de ser... Sabe quando uma pessoa é aquilo que ela não é? Aparenta ser uma coisa do que ela não é? E a minha tia ficava lembrando a gente de 5 em 5 minutos pra gente ser a gente. Não ser alguém... pernóstica. Olha só. Com certeza, a gente tem que estar lembrando. Vê filminho no YouTube que você lembra tudo. A minha tia falava assim, larga de ser pernóstica, menina. Então, isso grava na memória da gente muitas coisas. Como a gente vê o filminho, você lembra dessas coisas. Gente, pernóstica, né? E naquele tempo eu não sabia o que era pernóstica, porque eu era criança, né? Minha tia já desencarnou um tempo e tal. A gente era criança e ela ficava, larga de ser pernóstica, menina. E a minha outra tia falava, como? Enxerida. A gente estava sentada tudo na sala, os adultos conversando, e você ia lá, ô tia, menina, larga de ser enxerida, nós estamos conversando.
Então, olha só, são coisas do passado. Quem? Então, tudo isso são coisas antigas que a gente esquece, porque a gente já não convive mais com esse tipo de palavra, mas que às vezes faz a gente lembrar o quanto a gente é pernóstica. Porque a gente é pernóstica. Não adianta. Eu, por exemplo, sou pernóstica. Eu quero fazer uma coisa, eu não sei fazer aquilo. Mas eu vou lá, eu entro no YouTube, né, Geni? Eu não sabia costurar, nada. De repente, eu combino tudo. É desse jeito. Então, eu fui um pouco pernóstica, querendo invadir um espaço que eu não sabia. Mas a gente vai caminhando e vai conseguindo conhecimentos. É o que a gente faz aqui. A gente caminha para conseguir conhecimentos. E às vezes a gente se pergunta, o que eu estou fazendo com o conhecimento que eu estou tendo lá no centro? O que está modificando a minha vida? O que isso está fazendo eu ser melhor ou eu ser pior? No momento, eu, por exemplo, digo que nada me faz lembrar alguma coisa, tipo, vejo uma pessoa atravessar a rua, uma velhinha, eu vou lá ajudar. Muitas vezes a pessoa não quer ajuda, mas você se lembra que você tem que ser solidário, né? Muitas vezes você vê uma pessoa na rua chorando, você, não chora não, você nem sabe o que a pessoa tem. Chora não, tudo passa, sabe? Então, você vai tentando lembrar dos seus conhecimentos trazidos aqui pela doutrina no seu dia a dia. Mas você tem que ficar atento com isso, porque o conhecimento, ele é vivo, ele vai mudando, a gente vai mudando e cada vez mais a gente vai crescendo na escala do conhecimento para poder ter alguma forma de olhar para si mesmo e falar, estou mudando, estou aprendendo com aquilo que eu escutei, estou aprendendo com tudo aquilo que eu vejo as pessoas fazerem. Então, isso é o que a gente está tentando fazer com a nossa existência, né? Então, o trigo, ele está em processo de regeneração e evolução moral. É aquilo que a gente está aprendendo. A gente tem que evoluir moralmente. A gente tem que ter ética nas coisas. Não é vender 1 quilo por 800 gramas, 1 litro por 950 ml. Então, tudo isso é ética. A gente tem que ter ética naquilo que a gente faz. Se você está vendendo uma coisa, você vende aquilo que está escrito. Escreve o que você está vendendo. Porque isso é ter ética, né? Então, ética e evolução moral. A gente tem que evoluir moralmente. O trigo representa os bons sentimentos, as virtudes, né? Quantas virtudes a gente tem? Fala uma virtude que você acha que você tem. Boa. E aí, Geni? Como, Geni? Lealdade, honestidade, senso de justiça. Muito bom. Ela quer falar para todo mundo. Fala uma aí, Mani News. A Lívia falou tudo, ué. Aí eu sei ouvir as pessoas. Então, a gente tem que... Faltou para mim humildade. É uma virtude muito importante, a humildade. Você não seja pernóstica, Geni. Você tem que ser humilde. E aí, nós vamos falar do joio. Olha só, o joio simboliza espíritos ainda presos no egoísmo, no orgulho, na violência. Podem causar sofrimentos, mas também tem potencial de transformação. Todo mundo pode mudar. Hoje eu posso ser joio, mas amanhã eu posso ser trigo, né? Basta eu querer. São mantidos juntos ao trigo até o tempo da colheita, ou seja, até que sejam prontos para serem separados conforme sua vibração.
é muito interessante essa passagem, porque Jesus fala que só vai separar o joio na colheita. Por quê? Porque ele deu a oportunidade do joio mudar-se para trigo. É assim, metaforicamente falando, ele está dando oportunidade para aquele espírito que está encarnado junto com nós ter uma mudança, ter uma transformação, passar para ser trigo. O que não é difícil, né? Porque tudo que a gente quer, a gente faz. Tudo que a gente precisa em certos momentos, a gente vai atrás e consegue. Né? Eu consegui costurar, qualquer um consegue qualquer coisa. Então, o joio é isso aí. Agora, para a gente ter essa transformação, toda essa mudança, o que vem em primeiro lugar? Por exemplo, hoje, não acredito que um trigo, um joio vira trigo numa encarnação, numa estada, a não ser que seja um espírito totalmente evoluído, que está em confusão mental e que aquilo vai iluminar ele de repente. O que ele precisa? Ele precisa de muito progresso espiritual e de encarnações. Ele vem, trabalha um pouquinho, melhora um pouquinho, vai. Aprende, volta. Porque aqui a gente vai provar aquilo que a gente aprendeu. Ele volta. Aí ele volta, muitas vezes ele esquece o que ele aprendeu, ele esquece o que veio fazer aqui, não está ainda na hora dele, ele vai de novo. Quando ele voltar de novo, ele já vai ter uma claridade melhor. Então, eu vou começar a mudar meu jeito, não vou roubar mais, não vou matar mais, não vou usar droga, não vou fazer alguma coisa que eu fazia muito grave antes. E assim, ele vai melhorando. E é através das encarnações, das oportunidades que a gente tem de evoluir. Essa é uma oportunidade primordial, porque hoje a gente está encarnado aqui, eu, Vânia, ela, Val, Tiago, Eduardo, somos nós. Amanhã somos nós mesmos, mas eu não me chamo mais Vânia, ela não chama mais Val, ele não chama Eduardo, é outro nome, mas é ele com a bagagem dele toda, com a memória dele toda, com a consciência dele toda, que voltou aqui para colocar em prática tudo aquilo que ele foi aprender, tudo aquilo que ele foi absorver. Veio aqui, colocou em prática. Nem tudo a gente consegue praticar, mas é passo a passo. Ninguém tem uma evolução assim, é tudo passo a passo. Então, é para isso que a gente tem essa interpretação, isso que Jesus quis dizer entre o trigo e o joio. Porque muitas vezes você se diminui tanto, você se acha o joio mais joio de todos os joios. E não é. Você só precisa se dar valor, você só precisa se manter em cima de toda a sua performance, da sua consciência, do seu conhecimento, para que aquilo possa florir em você e você começar a ver a luz no fim do túnel. Olha, eu não fiz uma palestra muito grande, ela está concisa. Outra coisa, o livre-arbítrio e as responsabilidades. Cada espírito escolhe seu caminho, mas escolherá conforme as suas ações. Muitas vezes a gente escolhe um caminho errado, mas deu 2 passos no caminho errado, fala, não era aqui que eu devia estar. Pé para trás e vamos para outro caminho. A humildade que a gente tem que ter em absorver que você errou. Eu errei, não é por aqui, vou voltar e vou pegar outro caminho. Porque a gente é humano, a gente tem o nosso livre-arbítrio e a gente é humano pequenininho, num mundo de regeneração e provas, sabe? Porque se a gente já fosse um espírito angélico, assim, a gente não precisava mais de livre-arbítrio, porque quem sabe o que tem que fazer não precisa decidir nada.
certo? Eu sei que eu tenho que ir às 8 horas da noite, na segunda-feira, não sei. Não tenho que decidir se eu vou ou se eu não vou. Eu vou. E acabou. Entendeu? Então, como a gente ainda está no mundo de regeneração e provas, a gente ainda decide. A gente tem um livre-arbítrio que é muito importante para a gente, porque faz a gente andar pelo caminho certo. Se a gente tiver conhecimento, humildade, a virtude de saber o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Então, tudo isso vai para você escolher um bom caminho. A separação espiritual, a transição da Terra para o mundo de regeneração, exige que o joio seja separado, ou seja, que espíritos endurecidos sejam encaminhados a mundos compatíveis com seu grau moral. Então, é o seguinte, como a gente sabe, nós temos uma transição planetária. Todos os espíritos que estão aqui, eles estão como espíritos endurecidos, estão aqui como uma última prova para continuar na Terra. Vai ser bom ou vai sair daqui? Não vai ter meio termo. Não vai ter. Ele está aqui passando por uma prova e que ele sabe disso. Ele tem consciência disso. E que ele tem que passar por essa prova, se melhorar para continuar no mundo de regeneração. Porque senão ele vai para outro mundo. Um mundo na qual ele se encaixa. Porque a gente precisa evoluir. A gente não precisa mais ter gente que mata, que rouba. Não precisa ter mais político ruim que faz uma população ou um país inteiro ser escravo. A gente não tem mais essa condição. Muitos espíritos já passaram por essa condição. Então, todas essas pessoas que ainda não entenderam que a gente precisa progredir, elas vão, cair fora. Então, o que a gente está fazendo aqui é realmente fazendo um mundo melhor. A gente está criando uma esfera melhor. A gente vibra, a gente ora. Eu vi um filminho hoje no YouTube de uma menina que estava fumando aqueles narguilé, aqueles... Estava lá num bar, numa discoteca lá, e estava um monte de espírito abraçando ela, assim, sabe? Ela estava numa night. Quando ela foi para casa, foi aquele monte de espírito abraçando ela. Quando ela entrou na casa dela, a vibração da casa dela era outra. Já veio espíritos de luz, deu um passe nela, e aqueles espíritos atrapalhados foram embora. E aí ela continuou a vida dela e ela começou a rezar toda noite. Então toda noite antes de dormir ela rezava. E você vê aquela luz saindo e os espíritos tudo na porta, do lado de fora do quarto dela. Então quer dizer, a proteção existe para quem quer. Não é, vamos dizer assim, conto de fadas. Se você quiser se proteger, você sabe como fazer para se proteger. Né? Atitudes boas, razoáveis, não boas, porque nem sempre a gente pode tomar só atitudes boas, mas razoáveis, deixar sua vibração sempre no alto, fazer o possível de tirar proveito dos problemas, rir deles, transformá-los em alguma coisa boa, rezar, orar toda noite, pedir conselhos e pedir luz. Isso tudo faz que a sua vibração cresça e você realmente não tenha a interferências de obsessores. Então, aqui. Aplicações práticas. Como é que nós vamos fazer isso? Fazer uma autoavaliação. Antes de dormir, hoje você se pergunta, sou mais trigo ou sou mais joio? Deita na cama e pergunta. O que fiz hoje para não ser joio? O que fiz hoje para ser trigo? A convivência com joio. Nós convivemos com joio. Às vezes nós somos joio, então nós convivemos com nós mesmos. Então, a convivência com joio, Jesus nos ensina a não arrancar o joio antes da hora. Devemos ter paciência, tolerância e compaixão. Certo? Porque, como dizia minha avó, o tempo
Mostra tudo. Não tem outra escapatória. Você vai vivendo, e aí você vai vendo as pessoas do seu modo de ser. Ah, essa pessoa aqui, ela não melhorou, eu não sei não, acho que eu vou deixar ela na casa dela e vou ficar na minha. Porque a gente tem que tomar essas atitudes para que a gente possa também crescer, certo? Se você está numa roda de pessoas bebendo, e você está bebendo, você está na roda de gente que bebe. Os espíritos que bebem também estão ali, festejando. Ou se você está na sua casa, ou você está numa outra reunião, que todo mundo está falando coisas edificantes, estudando, fazendo alguma coisa que melhore o seu astral, vai ter vibrações boas, espíritos bons. Estar sempre atento à reforma íntima. Né? Essa reforma íntima que todo mundo fala aí, é tão difícil. A gente cultivar sempre amor, tá sempre tentando se transformar, querer o bem para si mesmo. Muitas vezes a gente mesmo se sabota, né? Hoje eu não estou, então vou ficar aqui. Como é que chama aquilo que você fica se batendo? Assim? Isso, às vezes a gente fica assim, né? Não materialmente, mas espiritualmente fica assim. E o que te levou a isso? Pensa, não é assim que a vida é. Ter paciência com o joio, cultivar o trigo em nós, não julgar pelas aparências, não vamos ser pernósticos, certo? Assim como o joio e o trigo são parecidos, pessoas podem parecer boas ou más, mas só o tempo e os frutos revelarão sua essência, né? Então, como é que é o negócio dos frutos lá? Só cai fruto bom longe do pé lá, como é que é? Esqueci esse provérbio. Esqueci. Esse aí mesmo. Tá vendo? A gente casa com uma pessoa inteligente e você é burra pra caramba, mas ele te salva sempre. Então, isso que é bom. Então, a mensagem final. A separação do joio e do trigo não é castigo. Porque a gente já aprendeu aqui na doutrina espírita que a gente não é castigado, que Jesus não castiga a gente. A gente está numa transição de que nós temos ação e reação. Não é castigo, é uma reação da sua ação. Certo? Então você fez uma ação que aquilo gerou uma reação. E essa reação não foi boa, porque a sua ação não foi boa. Então, não é castigo, certo? Mas a consequência natural da lei da evolução espiritual. Então, a gente não é castigado, certo? Convite à reflexão. Vão dormir e vão refletir. Antes de dormir, vocês perguntam se vocês são joio ou são trigo. Aí depois vocês refletem o resto. Aqui, ó. Que possamos ser trigo na seara do Cristo, cultivando bem e ajudando nossos irmãos a também florescerem. Porque o que adianta para o Armando só ele florescer? Ele não me ajudar a florescer? O que adianta uma pessoa ter um irmão ladrão que fica mais preso, mais drogado, e você está ali, o seu sofrimento é tão quanto o dele que está passando por essas provações na qual ele não consegue sair. Então a gente só é feliz quando o outro do nosso lado está feliz, quando o outro do nosso lado está bem. Senão, o que você está fazendo aqui? Então a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de reflexão. Se eu estou bem hoje, eu posso passar energia para outro que não está bem. Mesmo que depois você fica meio ruim, mas tudo bem. Isso passa, né? O universo leva. Então a gente tem que ficar atento a essas mudanças na nossa vida. O joio e o trigo
São semelhantes na aparência, mas se diferenciam pelo conteúdo e pelos frutos. Tanto na agricultura quanto no simbolismo espiritual, há uma distinção moral e evolutiva nos dois. Certo? Eu vou ler uma historinha agora, que eu achei muito interessante. Não tem nada de novo, mas é bonitinho. Faz a gente refletir. Eu acho que a gente aprende mais com histórias, com teatro, com mímicas, do que realmente com palavras. Porque palavra entra e sai, a gente não, né, capta alguma coisa. Mas a história, a mímica, o teatro, você lembra daquilo como uma alusão ao que você estava precisando, né? Aqui, ó. Dona Esperança era uma senhora simples que vivia numa pequena vila. Seu quintal era um campo fértil, onde ela cultivava trigo com muito carinho. Todos os dias, ela orava enquanto semeava, pedindo que os seus grãos alimentassem não só o corpo, mas também o coração. Certa manhã, ao observar o campo, percebeu que entre os brotos de trigo havia algumas plantas estranhas. Eram parecidas, mas não tinham o mesmo brilho. Seu vizinho, seu Severino, sugeriu arrancá-las imediatamente. Isso é joio, Dona Esperança, vai estragar sua colheita. Mas ela, com serenidade, respondeu: se eu arrancar agora, posso destruir o trigo também. Vou esperar até a colheita. O tempo revelará quem é quem. Olha só, que mulherzinha esperta. Meses se passaram. O trigo cresceu dourado e pesado, curvando-se com humildade. O joio, vazio, permanecia erecto, sem fruto. Na colheita, Dona Esperança separou com sabedoria o que alimentava do que apenas ocupava espaço. No final, ela reuniu seus vizinhos e disse: assim é a nossa vida. Às vezes, o joio cresce ao nosso lado, mas não cabe a nós julgar ou arrancar. Cabe cultivar o bem e confiar em Deus. Fará a separação no tempo certo. Tá vendo? Moral da história: o tempo revela a essência de cada um. A aparência e a fé são instrumentos de sabedoria divina. O joio pode estar ao nosso lado, mas não deve nos impedir de florescer como trigo. Então, foi isso que eu preparei para nós hoje. Vamos pensar hoje se a gente é mais joio ou se a gente é mais trigo. Espero que todos aqui, que estão aqui, já tenham um pezinho em ser mais trigo, certo? Seremos todos mais trigo, com certeza.